Dr. Carlos Pereira, olhando para o Orçamento e Plano de 2012, podemos dizer que começa aqui um caminho para a recuperação económica e financeira da região? Não, boa noite. De maneira nenhuma, porque este orçamento é sobretudo um orçamento punitivo aos madeirenses. É um orçamento que implica castigar os madeirenses por algo que eles não são diretamente responsáveis. As responsabilidades pela situação atual é, obviamente, do governo do PSD Madeira. Ao longo dos últimos anos, conduzia a região para esta catástrofe do ponto de vista das finanças públicas, e esta catástrofe do ponto de vista das finanças públicas, num ambiente de crise económica, financeira e económica mundial que vivemos, levou a esta situação que hoje vivemos. Nós já dissemos antes deste orçamento, na altura da apresentação do Plano de Assistência Económica e Financeira, que nós não concordávamos de maneira nenhuma com o caminho que estava a ser seguido. Recusamos completamente o caminho que estava a ser seguido e, portanto, este orçamento, é o corolário desse Plano de Assistência Económica e Financeira que nós discordamos. E, portanto, este não é o caminho certo. Aliás, é preciso dizer que não é possível, nem nós acreditamos, que seja possível atacar, combater uma recessão como esta que estamos a viver, de dívida significativa, com o empobrecimento. E é este o modelo que o governo do PSD está a implementar. Um empobrecimento que implica uma redução significativa do poder de compra da região dos madeirenses, na região autónoma da Madeira, que implica uma perda de competitividade significativa das empresas, com o choque fiscal que é imposto, e isto significa afetar duas variáveis essenciais do crescimento económico, que é, por um lado, o consumo e, por outro lado, o investimento. E, portanto, isto significa afetar significativamente a procura interna, que é o motor e tem sido um motor de crescimento do PIB da região autónoma da Madeira. E, portanto, o que isto significa é que este orçamento vai resultar, naturalmente, em mais falências, em mais desemprego e não naquilo que se esperava, que era a criação de emprego, ultrapassar a crise e criar, de alguma forma, um ambiente de confiança, um ambiente de esperança para os madeirenses. E, portanto, isto é, de facto, um mau orçamento, um orçamento que não é possível sequer imaginar que pode ser implementado. Deixe-me só fazer uma observação que me parece importante para as pessoas perceberem o que é que se está a passar do ponto de vista do debate. Este discurso do PSD é um discurso recorrente, nós conhecemos isto há muito tempo, ou seja, nada é culpa de quem governa a região há mais de 35 anos. O Governo Regional do PSD governa a região há 35 anos e já foi culpa do Sócrates, já foi culpa da trilateral, já foi culpa da maçonaria, já foi culpa do Sr. Silva, já foi culpa dos mercados financeiros, já foi culpa da crise internacional, já foi culpa da Troika, já foi culpa, aliás, da regionalização da educação e da saúde, que perdemos 9 mil milhões de euros, já foi culpa de tudo. Nunca foi culpa de quem governa a região há 35 anos. E isto é, de facto, muito insólito. Agora, eu queria dizer, ao Sr. Deputado, eu queria só lembrar uma coisa. Os senhores do PSD criaram um orçamento na sequência de um plano de assistência económica e financeira. Eu presumo que acreditaram naquele plano de assistência económica e financeira. Foi assinado por Vossas Excelências. Foi assinado pelos deputados do PSD, pelo Governo do PSD e pelo Governo da República. Portanto, eu acredito que acreditaram naquilo, que era uma coisa séria. Ora, eu quero lembrar, e ainda bem que Vossa Excelência diz isto, é porque eu quero lembrar que esse documento apareceu na sequência de um documento feito pela Inspeção-Geral de Finanças, que detectou aquilo que era a situação económica e financeira da região, que disse que tinha uma dívida colossal de 6 mil e tal milhões de euros. Eu quero só terminar isto, Daniel, que parece muito importante. Eu quero lembrar que a Inspeção-Geral de Finanças não lembrou, não disse, não afirmou no seu relatório que a situação da dívida era por culpa da trilateral, dos mercados financeiros, da crise internacional, nada disso. Sabe o que é que ele disse? E vou ler outra vez. Eu já li isto várias vezes, mas vou ler, parece-me importante. A dívida, em termos gerais, o aumento da dívida ficou a dever, são um conjunto de situações, algumas que revelam prática de irregularidades, potenciando ainda mais o aumento da dívida e a correlação do déficit. E disseram várias, eu vou dizer algumas. A inobservância dos princípios de estabilidade orçamental, o não cumprimento do dever de informação relativamente a encargos assumidos e não pagos, o recurso a formas de financiamento indireto como meio de contornos do limite indevidamente direto da região. Isto é muito importante. Sr. Deputado, Vossa Excelência não falou do orçamento, falou da crise internacional. Eu estou a falar de coisas da Madeira. Mas eu vou continuar. Só se me permitir mais 30 segundos. A acumulação de dívidas ao longo dos anos, em virtude de se interpretar o regime de fixação de limites de endividamento, máquina administrativa pesada, incumprimento reiterado da regra. Eu percebo que isto é incómodo, Sr. Deputado, mas isto são as razões pelo qual deu origem ao Plano de Assistência Económica e Financeira. Nenhuma destas razões, são duas páginas, em nenhuma destas razões eu lembro-me de ver, e Vossa Excelência também não viu, crise internacional, Troika, Sr. Sócrates, Lei das Finanças Regionais, nada. Só responsabilidades do Governo Regional. E é preciso, de uma vez por todas, para que isto se resolva, que o Governo do PSD entenda de uma vez por todas, ou assume a sua responsabilidade e parte para um novo ciclo, um novo cenário, reinventa aquilo que é a governação, ou então nós temos um problema muito grave. Ouvimos o PS falar das empresas regionais como um rastilho deste orçamento. O que é que quer dizer com isto?
Olha, ainda bem que me faz essa pergunta. Eu tenho aqui um gráfico, penso que não sei se consegue mostrar à Câmara, mas isto parece-me evidente o que aqui está. Isto é a evolução dos resultados líquidos do setor público empresarial dos últimos 10 anos, entre 2000 e 2009. Não há um único ano em que esses resultados sejam positivos e tem no ano de 2004, de 160 milhões de euros negativos. Pior que isso, aqui esses resultados do setor público empresarial são alimentados com transferências do orçamento regional para o setor público empresarial em média de 80 milhões de euros por ano. E mais, o orçamento regional tem uma rúbrica, que é a rúbrica dos riscos orçamentais, em que coloca quase todo o setor empresarial em risco potencial. Isso significa o quê? Significa que, se não forem cumpridos um conjunto de variáveis, não vale a pena estar a discriminar porque é muito complicado, um conjunto de variáveis, significa que nós podemos entrar em incumprimento e o resultado desse incumprimento significa mais austeridade, mais impostos, mais austeridade às famílias e às empresas da Madeira. E, portanto, isto é, digamos assim, o problema deste orçamento. O orçamento está, de facto, agarrado quer ao setor público empresarial, quer um incumprimento fiscal das receitas fiscais. Quer um incumprimento das receitas fiscais. E o incumprimento das receitas fiscais parece-me óbvio, porque nós já estamos num nível de exaustão das receitas fiscais, ou seja, os empresários não conseguem pagar mais impostos e continua a haver um potencial aumento de impostos, porventura até em 2013, e, portanto, isto significa que este efeito económico que vai ter na economia significa diminuir que a meta não ia ser alcançada. Diminuir os... Mas repare, se houver uma diminuição dos impostos face àquilo que está previsto no ajustamento orçamental, só há uma maneira, encontrar receitas no outro lado. E receitas no outro lado, ou diminui-se a despesa, que não sei como, ou aumenta-se outra vez os impostos numa outra área. E, portanto, o setor público empresarial, dizia eu, é de facto um rastilho, porque é de facto um setor que está numa situação periclitante, para não dizer mesmo catastrófica, servia apenas de veículo de endividamento do próprio Governo Regional e neste momento os resultados estão à vista de todos, são resultados líquidos negativos ao longo dos últimos 10 anos, alimentados por transferências do Orçamento Regional e, portanto, que tornaram a Madeira de facto numa situação verdadeiramente insustentável. Eu sei que há verdades que incomodam, mas esta é uma delas. É o jogo bipolar que os deputados estão a fazer. Não é jogo bipolar. Já vou esclarecer. Este revela o registro do debate desta tarde na Assembleia Regional. É uma complicidade estranha entre PSD e CDS. De qualquer maneira, eu queria dizer o seguinte ao Sr. Deputado Pedro Coelho, que o Sr. Deputado sabe disso, aliás. O memorando da Troika não continha duas coisas essenciais que hoje afetam significativamente a vida dos madeirenses. Nem o corte do subsídio de Natal, nem o corte do subsídio de férias. Isso foi feito pelo governo PSD-CDS, que foi além da Troika. Primeiro ponto. Segundo ponto, o memorando da Troika não continha o choque fiscal que nós hoje estamos a suportar. Nós estamos a falar, em termos de IVA... Não, é verdade, continha aumento de impostos ou não? Continha uma alteração da lei das finanças regionais, não necessariamente o aumento de impostos. Aliás, deixe-me dizer que a região autónoma dos Açores hoje tem um IVA de 16%. Por enquanto? Não sei. Tem um IVA de 16% e terá durante o ano de 2012. Tem um ano durante 2012. E, portanto, isso que está a dizer não é verdade. Os factos demonstram isso mesmo. A verdade é que hoje a taxa de IVA da Madeira é 37,5%, como já disse várias vezes, 37,5% acima daquilo que é a taxa, por exemplo, dos Açores e é 40% acima daquilo que é a taxa do continente. E, portanto, estas matérias não estavam, de facto, no memorando da Troika. Foram medidas impostas e criadas pelo Governo Regional do PSD. Mas eu quero dizer, relativamente à dívida, eu quero dizer que o problema, de facto, o Sr. Deputado Pedro Coelho tem razão, o Sr. Deputado Rui Barreto, porque a dívida não é um problema realmente. E eu vou-lhe mostrar mais um gráfico, apesar de não gostar, não é um problema. Se a utilidade desse dinheiro for feito de forma adequada, no sentido adequado, no investimento adequado, etc. Eu quero só lembrar, e este é mais um gráfico que quero colocar aqui. Mais um gráfico. Bem, hoje venho com um gráfico que também fiz um esforço de fazer gráficos para as pessoas perceberem bem. O gráfico, as pessoas não precisam de gráficos, se for claro, as pessoas não precisam de gráficos. As pessoas precisam, porque vossas excelências passaram 10 anos, os últimos 12 anos, a ocultar não apenas a dívida, mas a vossa governação. Os madeirenses não precisam de gráficos. Senhor Deputado Pedro Coelho, a governação do PSD é uma governação opaca, escondida, e é por isso que nós estamos na situação em que estamos. A Assembleia não fiscaliza o Governo e nós fomos apanhados de surpresa numa tremenda dívida nunca vista. E o que nós temos aqui, sabe o que é? Esta coluna grande que aqui está, que se demarca das outras colunas do ponto de vista de investimento, é o investimento em infraestruturas e obras públicas. Estes são o investimento dos últimos 10 anos do Governo Regional. Ou seja, quando se olha para este orçamento e que se
aspira e que se tem uma esperança significativa que vai mudar aquilo que é a orientação do ponto de vista do investimento, percebe-se que não muda nada. O investimento do que está previsto, e são só 150 milhões de euros, continua a ser em infraestruturas e obras públicas. E aqui reside o problema do Governo Regional. Não há maneira de mudar o cenário, não há maneira de mudar o paradigma. Carlos Pereira, repto, uma área importante que passa por dificuldades, tem tido falta de dinheiro, atrasos em pagamentos. A oposição fala numa lógica contabilística do Orçamento e Plano que vai penalizar a saúde. Hoje ouvimos o secretário dizer que a saúde é uma prioridade, que vai ter direito a reforço de verbas. Em que é que ficamos, Dr. Carlos Pereira? Bom, o problema da saúde é um problema significativo, mas que não é distinto daquilo que se passa no resto da administração pública, nomeadamente, por exemplo, na educação. O que nós estamos a verificar é que as reduções que o Governo Regional está a fazer no lado da despesa, 80% dessas reduções são ao nível do investimento, nós já sabemos isso, o próprio secretário já confirmou isso mesmo, e aquilo que é a redução da despesa corrente é feita em cima do despesas com pessoal. Ou seja, o grosso da redução da despesa corrente é feita com despesas com pessoal. Isto significa algo que nos deve preocupar a todos. É que não está em curso, como deveria de estar e como seria uma expectativa e como seria aquilo que a Daniela disse no início, que era estamos perante um novo paradigma, um novo cenário, uma reconstrução daquilo que foi os erros do passado, uma redefinição daquilo que foi os erros do passado. Não estamos. Porque estamos a diminuir custos da despesa corrente com custos com o pessoal e estamos a diminuir a despesa com base na redução do investimento. E, portanto, isto significa que não há uma reestruturação do ponto de vista daquilo que devia de existir na área da saúde. E a área da saúde precisa, de facto, de uma estruturação. Precisa gastar menos e ter mais eficácia. E isso não está a acontecer. O que o Governo Regional pretende fazer é fazer cortes cegos na saúde sem uma reestruturação efetiva do Sistema Regional de Saúde. E isso pode resultar num problema significativo que é a vida das pessoas que pode estar em causa. Repare que hoje, senhor deputado Pedro Coelho, eu digo-lhe de forma muito sincera, de forma muito sincera, deixe-me só terminar, não, eu vou dizer ainda mais, de forma muito sincera, o que se está a passar hoje no Hospital do Funchal, no principal Hospital da Madeira, é muito grave. As pessoas têm medo de ir ao Hospital do Funchal, porque não têm confiança nas condições de segurança que lá estão. E não sou eu que digo, são especialistas que lá andam e que passeiam por lá e que trabalham lá e que andam lá a tratar os doentes. E, portanto, as pessoas, os madeirenses que conhecem o hospital e o funcionamento do hospital, os têm medo de lá ir. Mas não é só. Têm medo de lá ir, não só porque aquilo não tem condições de segurança, mas porque falta tudo. Falta medicamentos, falta um conjunto de equipamentos que são fundamentais para funcionar de forma normal o hospital e, portanto, isto é de facto muito grave. As populações têm que estar preocupadas. E o setor de saúde é um setor crítico no desenvolvimento de uma região e é um setor crítico de uma região turística como a nossa. E o que está a passar é uma leviandade do ponto de vista da atuação neste setor que, de facto, deve deixar preocupado toda a gente. Do nosso ponto de vista, o que nós achamos é que este orçamento não responde às situações principais. Aliás, é caricato, inclusive, verificar a história daquilo que tem sido o Hospital do Funchal, faz, não faz, depois aumenta, agora já não há dinheiro para aumentar. É uma baralhada sem limites que, de facto, coloca em causa o futuro da Madeira. Parece ampliar para o ano. Ampliar para o ano, este ano não funciona. E, portanto, está a ser sintético. Eu acho que a questão fundamental no que diz respeito ao combate ao desemprego tem a ver naturalmente com o apoio às empresas, com os incentivos que se podem dar às empresas e com a criação do ambiente económico favorável. E nós estamos a viver uma situação muito difícil, não só porque temos uma crise financeira e económica, mas temos sobretudo uma crise de confiança. E esta crise de confiança tem que ser ultrapassada. E só é ultrapassada, e essa crise de confiança tem que ser ultrapassada com o Governo Regional a dar sinais significativos nessa matéria. Eu quero dizer que nos últimos 10 anos, e volto a dizer a mesma coisa, o Governo investiu 1,5% da totalidade do investimento em desenvolvimento empresarial. Aliás, eu lembro aquilo que disse a senhora Merkel sobre... Não, são números sérios. Aquilo que a senhora Merkel disse relativamente à região, do ponto de vista do desenvolvimento empresarial, confirma-se pelos números. Apenas 1,5% do investimento total foi no desenvolvimento empresarial. E o que eu quero dizer é que ou nós fazemos uma aposta séria na criação de emprego através do apoio às empresas, ou temos um problema muito sério. E há aqui um caminho muito grande a fazer, nomeadamente a reestruturação de todo o CREN, de todo o quadro regional de referência estratégica, no sentido de apoiar as empresas. Isto por um lado. Porque é preciso não esquecer uma coisa. As empresas da região, e penso que o Sr. Deputado sabe disso, as empresas da região são as empresas com mais risco empresarial no país. Sabe o que é que isso significa? Sr. Deputado, deixe-me só terminar. Isto significa que quando as empresas, os empresários vão à banca buscar dinheiro,
têm logo o pior taxa de juros, o maior risco, e portanto pagam mais. Precisamente liquidez da banca é porque têm um ambiente empresarial mais complicado e mais combate ao desemprego. Deixa-me só terminar, Daniel. Isto significa que, eu vou responder, significa que este orçamento, olhando para aquilo que é este orçamento e as medidas deste orçamento, não responde naturalmente às dificuldades que temos. Nós estamos a gerar 1000 desempregados por mês. 1000 desempregados por mês. Estado Rui Barreto, incentivos desempregados por mês. para combate. O Partido Socialista entende que este orçamento deveria ter 3 componentes que não tem e que o fragilizam significativamente. A primeira componente tem a ver precisamente com a fiscalização. Eu quero lembrar que quando se lê este orçamento, a noção que se tem é que parece que a Inspeção-Geral de Finanças se substitui definitivamente à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. A Inspeção-Geral de Finanças vai ter mais capacidade e mais poder de fiscalização deste orçamento e deste Governo Regional do que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. E isto é preciso inverter, porque isto é preciso dizer de forma clara que nós chegamos à situação que estamos porque, de facto, o Governo Regional não foi fiscalizado como devia de ser e chegamos a uma catástrofe do ponto de vista de endividamento. Esta é a primeira questão que tem que ser ultrapassada. A segunda questão tem a ver com as medidas de âmbito social. É preciso urgentemente introduzir medidas de âmbito social e estamos a falar aqui de medidas de compensação, medidas complementares, apoios ao desemprego, apoio e subsídios aos mais velhos. Isto é indispensável, sob pena de nós termos uma catástrofe social. E um terceiro pacote de medidas para o setor económico. Isto é indispensável. E essas não existem definitivamente. Não é só pagar a tempo e horas, como disse o Sr. Deputado, é a regularização de um conjunto de coisas, é apoiar as empresas a investir, é mudar aquilo que é o perfil do CREN, é facilitar os apoios. Facilitar é indispensável.